Boa noite, seja bem-vindo à Liga de Ouro. A José Mourinho diz que o Benfica tem uma taça de Portugal a menos do que devia ter e deixou duras críticas à arbitragem da final da taça da época passada. O treinador do Benfica aproveitou a antevisão do jogo desta sexta-feira, frente ao Desportivo de Chaves, para fazer uma análise à arbitragem e disse que foi por motivos estranhos que o Benfica não ganhou a taça de Portugal frente ao Sporting na temporada passada. Já sobre as mais recentes exibições da equipa, José Mourinho diz que o plantel está a evoluir e sublinha que as críticas de quem nunca esteve num banco de suplentes não lhe dizem nada. Além disso, José Mourinho realçou que o Benfica precisa de estabilidade defensiva, mas que esse aspecto está a melhorar e que isso foi visível nos jogos contra o Futebol Clube do Porto e o Chelsea. Em relação ao jogo com o Desportivo de Chaves, José Mourinho confirmou a titularidade de Samuel Soares e confirmou também que Richard Rios vai falhar o jogo. José Mourinho foi acusado pelo novo presidente do Fenerbahçe de ter planeado mal a pré-época do clube turco. Falou sobre o ex-treinador e afirmou que a forma como José Mourinho preparou a temporada do clube ainda hoje tem repercussões. Além disso, o novo presidente do Fenerbahçe realçou que todo esse processo de preparação na pré-época afetou a equipa a nível físico, mas também mental, fazendo referência ao facto de os jogadores do Fenerbahçe só terem treinado uma vez por semana no estágio realizado em Portugal. E o Benfica já viajou para Chaves para o jogo de amanhã da Taça de Portugal. A comitiva, liderada por José Mourinho, partiu ao início da tarde desta quinta-feira num voo com destino ao norte do país, com destaque para Otamendi, que chegou a Lisboa, treinou e viajou. Outro dos destaques foi a ausência de Rui Costa. O presidente do Benfica não seguiu com a comitiva, apesar de ser esperado no jogo da Taça de Portugal. Também Richard Rios não viajou. José Mourinho, na conferência, já tinha dito que o jogador ia falhar este jogo da Taça de Portugal. José Mourinho convocou jovens como Ivan Lima e também João Veloso, que podem somar minutos na equipa principal do Benfica. Há uma nova polémica relacionada com as eleições do Benfica. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. Uma empresa que intermediou a transferência de um jogador para o Benfica quando Nuno Gomes era diretor da formação. Segundo aquilo que o Correio da Manhã conseguiu apurar, este negócio aconteceu em 2016. O jogador em questão era Amadou El Ouni, que chegou do Santa Clara para a equipa B, que estava sob a alçada de Nuno Gomes, mas o jogador nunca jogou pelo Benfica e foi emprestado. O contrato de intermediação foi assinado com o irmão de Nuno Gomes e previa o pagamento de 15 mil euros mais IVA à agência. Nuno Gomes diz não ter conhecimento e que não teve qualquer participação neste negócio e que nunca foi sócio da agência enquanto trabalhou no Seixal. Prestiani é o nome do momento na Argentina. O jovem jogador do Benfica foi mais uma vez eleito o melhor em campo na vitória da seleção argentina sub-20 nas meias finais do Campeonato do Mundo. Com a assistência para o golo decisivo frente à Colômbia, Prestiani acabou por ser fundamental. Foi dele o passe para o golo que apurou a seleção da Argentina para a final com Marrocos. A presença do jogador do Benfica no Campeonato do Mundo foi bloqueada por Bruno Lage num primeiro momento. Só com a chegada de José Mourinho e por indicação do próprio é que foi autorizada a ida de Prestiani à competição da FIFA. As exibições do jovem de 19 anos têm provocado uma onda de entusiasmo entre os adeptos do Benfica. As imagens que agora vemos na CMTV, que passo a explicar a quem nos ouve na Correio da Manhã Rádio, mostram a Prestiani e os colegas de seleção a fazerem a festa no balneário depois de terem garantido então a qualificação para a final do Mundial. Rui Costa reforça que não vê porque é que tem de mostrar rendimentos à semelhança daquilo que fez João Noronha Lopes em exclusivo aqui na CMTV. O presidente do Benfica recusa ter uma atitude semelhante à do adversário
às eleições. Diz mesmo que este episódio deveu-se a uma necessidade de João Noronha Lopes. Rui Costa entende que não deve mostrar as suas declarações de rendimentos só porque outros candidatos o fazem. É algo que considera que não tem sentido. Rui Costa diz ainda que nunca afirmou que era o melhor jogador ou o melhor gestor e que por isso não tem de mostrar o que quer que seja. Os candidatos às eleições do Benfica ainda não tiveram acesso aos cadernos eleitorais. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. A pouco mais de uma semana das eleições, as listas não receberam ainda informação relevante sobre o ato eleitoral. Por exemplo, os candidatos desconhecem quantos sócios é que podem votar, também não sabem as localidades em que residem os sócios votantes, fatores que são vistos como prejudiciais à forma como a campanha eleitoral está a ser feita. Ainda de acordo com esta notícia, todos os sócios acima do número 385 mil inscreveram-se no último ano, ou seja, não podem votar. São os casos, por exemplo, de 4 dos elementos que fazem parte da lista de Luís Filipe Vieira ao Conselho Fiscal. O Futebol Clube do Porto pagou aproximadamente 13 milhões de euros em comissões por transferências realizadas no passado mercado de verão. Segundo o Correio da Manhã, esta conclusão resulta da SAD liderada por André Vilas-Boas ter partilhado no portal da transparência todos os valores envolvidos nas transações feitas no mercado de verão. O Futebol Clube do Porto comunicou a entrada definitiva de 15 jogadores, pelos quais pagou 109 milhões e 800 mil euros fixos, mas esse valor pode sofrer alterações mediante o cumprimento de objetivos, o que pode implicar uma despesa adicional de cerca de 13 milhões de euros. O empréstimo de Kivior custou 2 milhões e estes negócios implicaram também um gasto de praticamente 5 milhões de euros em comissões de intermediação e 2 milhões e meio em gastos de gestão, que são normalmente pagos ao empresário do jogador. Rodrigo Mora vai, pouco a pouco, recuperando o protagonismo que fez dele a figura de destaque do Futebol Clube do Porto na temporada passada. Apesar de continuar no banco, no último ciclo competitivo começou a ser mais utilizado por Francesco Farioli e sobressaiu com golos e com boas exibições. Rodrigo Mora já se juntou ao grupo no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa para preparar o jogo com o Soluricense para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e pode integrar o 11 titular de Francesco Farioli. Rodrigo Mora pode assumir mesmo um papel de destaque e ganhar até embalo para o jogo seguinte, para a Liga Europa, frente ao Nottingham Forest. Recordo que a utilização de Rodrigo Mora é tema no Futebol Clube do Porto desde a pré-época. Nos últimos 4 jogos, um deles pelo clube e outro pelo Sub-21, Rodrigo Mora marcou 3 golos. E o Futebol Clube do Porto publicou uma fotografia de Víctor Froholt e Rodrigo Mora juntos. Os dois jogadores estão nomeados para o prémio Golden Boy 2025, que destaca o melhor talento nascido em 2005 ou depois. O clube quis assinalar esse momento e publicou uma fotografia dos dois durante o treino no Olival. Froholt tem sido uma das grandes sensações da época. É um titular indiscutível para Francesco Farioli. Já Rodrigo Mora está ainda à procura de voltar a ganhar espaço no 11. Os dois jogadores já regressaram das seleções e estão aptos para a eliminatória da Taça de Portugal. Este sábado, Luuk de Jong vai viver um dia muito especial, isto porque o jogador holandês foi autorizado pelo Futebol Clube do Porto a viajar para Eindhoven para marcar presença numa homenagem que lhe será feita pelo PSV. Vai despedir-se também dos adeptos e terá um azulejo no Passeio da Fama do PSV. Torna-se assim o jogador mais jovem a ser alvo desta homenagem. Luuk de Jong está
agora ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas representou o PSV em 338 jogos, com 186 golos marcados. Esta temporada ao serviço do Futebol Clube do Porto, o avançado de 35 anos fez um golo nos 4 jogos já realizados e neste momento está a recuperar de lesão. Rubén Amorim fez um discurso emocionante na despedida que deixou o próprio e os jogadores do Sporting em lágrimas após a goleada frente ao Estrela da Amadora por 5-2, que antecedeu a saída do treinador para o Manchester United. Rubén Amorim fez um discurso perante todo o plantel em lágrimas. Amorim disse aos jogadores que tinham de ajudar o treinador que viesse a seguir, no caso João Pereira. Disse também que acreditava que a jogar daquela forma o Sporting iria ser campeão e que existia muita diferença de qualidade entre eles e os principais rivais. Rubén Amorim avisou ainda aos jogadores que poderiam sempre contar com ele para o que fosse preciso e que estaria a torcer mais por eles e pelo Sporting do que por si próprio. Víctor Gyökeres agradeceu ao Sporting por 2 épocas fantásticas, das quais leva boas memórias. O avançado sueco, agora no Arsenal, é uma das figuras de destaque do documentário divulgado esta tarde pelo Sporting, relativo à última época. Um dos momentos em destaque é o momento, precisamente, da saída de Rubén Amorim para o Manchester United. Víctor Gyökeres admitiu que lhe passaram várias coisas pela cabeça e que foi muito difícil lidar com essa saída. No entanto, mostrou-se feliz o facto da equipa ter conseguido uma vitória naquele que foi o último jogo de Rubén Amorim. Já depois da festa no Marquês de Pombal, Gyökeres agradece por uma época fantástica e garante que leva boas memórias de Alvalade. Neste documentário, Frederico Varandas diz que o Sporting já conquistou muitos títulos, mas que não chega. O presidente do clube de Alvalade revela que a direção quer mais, que os jogadores querem mais, que o treinador quer mais e que os adeptos também querem mais. Frederico Varandas reforça, contudo, que o Sporting não pode ganhar sempre. Ao longo do documentário, a Varandas recorda muitos daqueles que foram os momentos, na sua opinião, mais marcantes da última temporada. Fala, por exemplo, da saída de Rubén Amorim para o Manchester United. Frederico Varandas diz que na altura sentiu que o treinador estava desfeito por ter tomado aquela decisão, mas que não tem dúvidas de que foi muito feliz em Alvalade. O presidente do Sporting diz mesmo que só consegue ter boas memórias de Rubén Amorim, um treinador que, diz Frederico Varandas, ajudou a transformar o Sporting. Rubén Amorim e Hugo Viana estão em luta direta para garantir a contratação de Hjulmand. Segundo o jornal A Bola, o médio e capitão do Sporting é desejado tanto pelo Manchester United, de Rubén Amorim, como pelo Manchester City, que tem Hugo Viana como diretor desportivo. No que depender de Frederico Varandas, o Sporting recusa-se a vender por menos de 80 milhões de euros, assim que é o valor da cláusula de rescisão. O problema para o Sporting é que esta espécie de guerra entre o Manchester United e o Manchester City pode conhecer desenvolvimentos já em janeiro. A ideia de Rubén Amorim é antecipar-se e fechar a contratação já na reabertura do mercado, isto porque o Hugo Viana só quer avançar no final desta temporada. Numa altura em que está lesionado e sem competir na equipa B do Sporting, Saint-Just partilhou nas redes sociais um vídeo a treinar um pé à frente do outro. Foi isto que escreveu na publicação que fez. Saint-Just partilha alguns dos momentos que tem passado no ginásio e mostra também que não se dá por vencido, apesar de um momento delicado que atravessa no clube. O vídeo que estamos a ver mereceu também algumas reações de jogadores da equipa principal do Sporting. No caso de Debaste, escreveu, e estou a citar, "É fera". Diomandé também comentou esta publicação.
Já há acordo entre os árbitros e a Federação Portuguesa de Futebol. O setor da arbitragem coloca assim um ponto final na greve de zelo a que vigorava desde a semana que antecedeu o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Segundo o jornal Record, houve cedências de ambas as partes para que este acordo fosse alcançado. A Record que estavam em causa questões de ordem financeira, com os árbitros a entenderem que estavam a ganhar menos do que deviam, pretendiam ter um valor fixo e não um valor que variasse consoante o número de jogos que apitavam. Além disto, os árbitros também reivindicaram falta de condições ao nível do treino. O jornal Record sabe que o ruído em torno da arbitragem, também aqui motivado pelos presidentes dos três grandes, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, foi abordado nesta reunião. Os árbitros mostraram algumas preocupações. Rubén Amorim despediu-se do Sporting em lágrimas e com um discurso emocionante. Agora não estamos aqui todos, ok? Não estamos aqui todos. E o que eu vos vou dizer, mano, que eu não gosto de despedidas, mas vocês, se nós formos humildes, nós ganhamos o campeonato. Não há volta a dar. Epá, a diferença é muito grande. Muito grande. O que vocês fizeram na segunda parte. Mas agora, malta, vai ser difícil, vai ser difícil para toda a gente. Vocês têm que ajudar o Quaresma. Vocês têm que ajudar o Ponte. O Gé tem que ajudar o Marcos. Pá. O Ivan nunca joga. Gaio. Pá. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Há ligações que nós temos. Nós vamos ganhar estas. Vocês são, pá, inacreditáveis. Inacreditáveis. Melhor, muito melhor do que na terça-feira. Muito melhor. O que eu senti aqui na segunda parte, o terceiro golo e o quarto golo, mal. Foi o melhor momento do futebol. Ok, mal? Vou ter. Ok? Mas tudo que precisarem de mim, tudo vocês vão ter. Eu vou estar a torcer mais por vocês do que por mim. Quaresma, Geni, Marcos, toda a gente a levar os gajos. Porque quando vocês vão precisar do Marcos e vão precisar do Quaresma e vão precisar do Geni e vão precisar. Ok, malta? Quero meus meninos. Obrigado por tudo. Vocês são os maiores de longe. Ok, meus meninos. Obrigado por tudo. Acabaram-se as despedidas. Ok? Ficamos aqui. Ok, meus meninos? Vamos analisar estas imagens. Comigo em estúdio tenho já o José Nunes, o António Figueiredo, o Nuno Encarnação e o Carlos Barbosa da Cruz. Boa noite a todos. Carlos, consegui perceber que estava aí cabisbaixo. Não sei se está aí com uma lágrima no canto do olho depois de ter visto estas imagens. O Nuno já lhe está a disponibilizar aí um lenço. Se for preciso. Eu emocionei, não é? Não há ninguém que não se possa Olá, ficar Sara, emocionado. boa noite. E boa noite também aos meus queridos companheiros de painel, às pessoas lá em casa que nos seguem fielmente às quintas-feiras e aos ouvintes da CM Rádio. Eu admito que agora já estou um bocadinho blasé em matéria de
ganhar campeonatos. Foram 3 em 5 e, portanto, se o campeonato 19-2000 provocou em mim uma enorme emoção, este já o encarei como uma coisa natural e consequência direta daquilo que o Sporting produziu ao longo das jornadas do campeonato. Portanto, eu queria saudar o Sporting porque acho que é uma belíssima ideia a exaltação das vitórias, que foram difíceis, que foram sofridas, também pela circunstância. Eu não vi ainda toda a peça, mas penso que envolve todos aqueles que contribuíram para o título. Portanto, digamos, tem essa abrangência que eu acho inteiramente justa. Terceiro ponto, vê-se claramente se necessidade havia de confirmar estas imagens, são a confirmação das capacidades comunicativas de Ruben Amorim. Não há dúvida nenhuma, ele consegue comover as pessoas, ele consegue tocar as pessoas. Devo dizer que eu já conheci muitos treinadores desde que me interesso pelo futebol, muitos magos da comunicação, desde o malogrado Joaquim Meirim, e não me lembro de quem seja tão persuasivo e tão natural ao mesmo tempo a comunicar como Ruben Amorim. E, portanto, se dúvidas houvesse quanto a essa sua capacidade, este vídeo demonstra plenamente. Último ponto, eu já disse aqui várias vezes que acho que o Sporting deve muito a Ruben Amorim e que nunca me ouvirá aqui, nem em sítio nenhum, a criticá-lo, porque o saldo da sua passagem pelo Sporting ainda hoje perdura. Há marcas identitárias que ainda hoje perduram no Sporting e que foram fruto do trabalho de Ruben Amorim. Agora, o Ruben Amorim foi para o Manchester United porque quis. E, portanto, digamos, há ali uma parte do discurso que é um bocadinho lágrimas de crocodilo. Eu não posso deixar de ser justo e sublinhar este facto. Ninguém o empurrou, antes pelo contrário. E, portanto, ele foi porque quis. E eu fui daqueles que, a seguir ao jogo do Manchester City, o aplaudi de pé durante um quarto de hora. E hoje voltaria a fazê-lo. Nuno, pareceu-me que concordaste quando o Carlos disse que ali, a determinada altura, aquelas lágrimas eram lágrimas de crocodilo, porque Ruben Amorim sai do Sporting porque... Chacaré, é um bocadinho crocodilo mais pequenino. Mais pequenino. Sai porque quer, mas ainda assim é natural que tenha ficado emocionado naquele discurso e ao despedir-se também dos jogadores que o acompanharam. Boa noite, Sara, boa noite a todos. Eu não sei, quer dizer, nunca tinha visto um benfiquista ficar tão emocionado dentro de um balneário do Sporting. É a primeira vez que vejo. E daí cheira a crocodilo mesmo. O Carlos tinha razão, cheira a crocodilo. Mas é uma emoção um bocadinho... enfim, eu não digo ensaiada, mas é uma emoção... Bruno, eu sei que você não gostou nada de ver isto. Uma emoção feita em 3 atos. Você não gostou nada de ver isto, eu compreendo. Porque ele, Ruben Amorim, já andava a preparar esta saída. Desde os tempos foi tomar um chazinho a Londres, para um tal West Ham, se não estou em erro, uns meses antes, e depois a coisa não resultou, depois à segunda é que foi, por isso já se sabia o que é que ia acontecer. Agora, tenho pena de não ver o vídeo da despedida do Gyökeres no balneário. Não sei se já passou alguma coisa. Eu acho que ele deve ter feito um vídeo em Espanha, quando fugiu os 13 dias para a Espanha, por Teams, para os colegas de balneário. Porque essa sim, quer dizer, se Ruben Amorim merece todos os elogios do Carlos Barbosa da Cruz, então Gyökeres
merecerá muito mais, porque de facto foi o abono de família do Sporting, que todos nós consideramos, evidentemente, mas falta-me essa parte. Não sei se o Sporting já libertou esse vídeo, mas é um vídeo que eu gostava de ver, a despedida de Gyökeres, juntamente com a despedida de Amorim. Eu acho que esta peça causa mais azia ao Nuno que o Leão da Estrela, não causa, o filme do Leão da Estrela, não é? Nada. Com o António Silva. Mas estou curioso por ver essa segunda peça, não sei se por inteligência artificial ou por qualquer coisa do género, porque deve ser também uma coisa assim do género, tocada a 5 violinos, em Alvalade, com uma música mais serena e mais chorosa. E abalou o Carlos, porque eu vi o Carlos ficou cabisbaixo. É apesar da minha habituação aos títulos, não deixei de ficar comovido. Ficou cabisbaixo. O que é que isto significa? Significa só o seguinte, que há uma das frases que o Ruben Amorim diz ali, que a diferença entre nós é muito grande, ou seja, que eles tinham uma super equipa. E quem é que veio a seguir? João Pereira. Por isso vejam o que é que faz mudar de treinador, o que é que faz mudar de líder. E também não vi ali os comentários que 2 ou 3 jogadores lhe teceram no balneário pela sua ida, quando ele tinha prometido à equipa que ia ficar até ao final da época. António, como é que olha para estas imagens? Olha, ressalvando que nunca vi nenhum crocodilo chorar. Não vi, é uma coisa que eu nunca vi. Nunca vi, teve em África, numa zona onde havia bastantes crocodilos. Desde miúdo, frequento o jardim zoológico, já vi muita coisa, mas nunca vi nenhum crocodilo chorar. Já ouviste a descascar uma cebola? É para descascar uma cebola, vês lá que ele chora logo. O próprio Gyökeres, se calhar, está-lhe a faltar, e isso parece evidente, um bocadinho do perfume que o Ruben Amorim lhe deu. O Gyökeres, quando veio para o Sporting, já se passeava há 3 anos por Inglaterra. No Sporting foi o que foi com o Ruben Amorim. Com a saída do Ruben Amorim, a coisa já não foi tão brilhante. É só pensar. É verdade. Já não foi tão brilhante. E em Inglaterra, já sei que vamos comer todas as pataniscas à conta dos 70 golos que ele ia marcar. Não. Que ele ia marcar esta época. É só que vamos ele comer todas as pataniscas. O que está em cima é que ele vai ser o artilheiro da Premier League. Vai. Apesar do sistema de marcar jogo 70 golos esta época. O que garanti... A gente volta aí o filme atrás. Não, o que garanti, António, e eu gravado. nessas coisas, é que o Gyökeres vai ser o artilheiro-mor da Premier League. E não está assim tão atrasado. Não, nem na Suécia. Está destacadíssimo. Em 10 jogos marcou 3 golos, não foi? Assistências 0. A gente tem visto as exibições. Eu vou-te explicar uma coisa. Mas resumindo que a conversa... Eu sei que o Gyökeres lhe está atravessado. A mim? Está. Não está nada Como é óbvio, está. Mas está atravessado. O Gyökeres Sabe o que é que me está atravessado? Está-lhe atravessado, O que me está atravessado Olha, que se calhar... é aquele remate ao poste do Pavlidis. Esse é que me está atravessado. Esse é que me está realmente atravessado. Isso agora começamos no choradinho. Acho que o Ruben Amorim é realmente um bom comunicador. E acho que fez um discurso ali, a despedida do Sporting, que de alguma forma acredito que ele estivesse emocionado, porque quer a gente, quer não, o Ruben Amorim está numa carreira. Qual era o treinador português que se recusava a ir treinar qualquer clube inglês, quanto mais o Manchester United? Acho muito difícil. E ainda por cima, ele numa carreira rapidíssima, portanto, uma coisa... Treina o Braga, vai para o Sporting, é 2 vezes campeão. É no Casa Pia. O que eu desejo, como benfiquista, o que eu lhe desejo é uma carreira muito próspera, muito auspiciosa, tão melhor até do que conseguiu até agora. Zé, mas acho que estas imagens provam também que Ruben Amorim tinha, de facto, se dúvidas houvesse, que eu acho que já ninguém tinha dúvidas disso, que Ruben Amorim tinha muito peso nestes jogadores do Sporting. Boa noite a todos, boa noite também aos espectadores da CMTV. Eu concordo com o Carlos, eu acho que Ruben Amorim foi o homem que mudou o paradigma do Sporting. Repara que antes dele, é verdade que Frederico Varandas tem feito um trabalho fantástico, Hugo Viana, que já lá não está também, mas até chegar a Ruben Amorim passaram-se 6 treinadores num curto espaço de tempo. Claro que as coisas têm um processo, admito que o Sporting estava em sérias dificuldades na altura em que Frederico Varandas assumiu a presidência, mas de facto foi este homem
que mudou a face competitiva da equipa profissional do Sporting. E depois isso tem ondas de contágio. Repara que é verdade que já com o anterior presidente das equipas, as modalidades do Sporting eram fortes, mas mais fortes se tornaram porque há uma onda de contágio que cria um clima de autoconfiança no próprio clube, nos adeptos, nos atletas. Isso é normal. Quer dizer, olha, ao contrário daquilo que se está a passar com o Manchester United nesta altura. O António estava a falar no Manchester United. Curiosamente, Ruben Amorim está a sofrer também as consequências disso. O Manchester United é um emblema do mundo, talvez o segundo maior clube do mundo, habituado a ganhar e num curto espaço de tempo, em 10 anos, 12 anos, perdeu a confiança e isso transmite-se a toda a gente, adeptos, treinadores, jogadores. No caso de Ruben Amorim, é de facto, na minha opinião, um predestinado. Tem uma carreira fulminante, como disse o António. Vejo traços que via em José Mourinho. Claro que se pode dizer, bom, mas Ruben Amorim fez o que fez no Sporting, mas não foi campeão europeu nem ganhou uma taça UEFA, é verdade. José Mourinho fez isso. Mas fez isso também, é preciso dizer, num clube onde já era hábito ganhar. Já tinha uma equipa que ele fez, sem dúvida, mas lá está, havia um trajeto de êxito no Porto que o Sporting claramente não tinha. Portanto, eu vejo estas imagens, sim, de um homem que é um extraordinário comunicador, mas já agora queria dizer, e obviamente estava emocionado por sair, os jogadores também, mas queria dizer uma coisa, eu estranho um bocadinho o timing deste vídeo. Deste ponto de vista, eu até tive o cuidado de ir ver quando é que foi este jogo do Braga Sporting. Foi o dia 10 de novembro de 2024. Portanto, não é caso para se dizer que se está a passar agora um ano em que isto aconteceu. Não é uma data redonda. Não sei exatamente. Portanto, o Sporting não lhe fica bem festejar o Não, bicampeonato, não é isso, nem não é fazer isso. uma edição, Não é isso. um flashback. Mas vai chegar a um- Não lhe fica bem. Não é isso. Tem que ser na altura. Mas vocês acham defeitos em tudo. É extraordinário. É o Diógenes, é o Ruben Amorim, é o Ainda não David. percebemos Palavra de exatamente. honra. Deixem-me explicar. Sim, Zé. Se quiser fazer um link, alguém mal intencionado, certamente, quiser fazer um link com uma alegada reunião da semana passada entre o Presidente Varandas e o treinador Rui Borges, na qual foram pedidas explicações ao treinador, digamos que é um vídeo que pode ter, do ponto de vista do próprio Rui Borges, e provavelmente se calhar amanhã na conferência de imprensa de lançamento do jogo do Passos Ferreira vai-lhe ser colocado essa forma questão. não muito correta, não é? De forma Como não- é que viu este vídeo de Ruben Amorim? Com certeza que ele vai dar uma resposta politicamente correta, mas acredito que ele possa ter perguntado, mas porquê isto agora, não é? Olá, seja muito bem-vindo a este espaço do jogo. A conversa aqui em estúdio está animada e, tal como prometido, a seguir ao intervalo, vamos ouvir a resposta aqui do nosso António Figueiredo ao Carlos Barbosa da Cruz e vamos ouvir também mais declarações de José Mourinho, o treinador do Benfica. Fico desse lado, até já. Estamos de regresso. A José Mourinho fez duras críticas à arbitragem da final da Taça de Portugal, quando o Sporting venceu o Benfica. Embora na altura não estivesse no comando técnico, a José Mourinho disse que a equipa de arbitragem fez um trabalho infeliz. Não, eu não quero entrar nesse contexto. Eu limito-me a ser treinador e olhar para os jogos com olhos de treinador. E mesmo quando não sou o treinador das equipas envolvidas num determinado jogo, não consigo deixar de olhar para aquele jogo sem ter olhos de treinador. E aquela final de taça foi uma final de taça com, muito simplesmente, resumo-me a isto, a um trabalho infeliz da equipa de arbitragem, obviamente incluindo os VARs, que neste momento são muito mais importantes às vezes do que os árbitros que estão em campo. Limito-me simplesmente a analisar isto com olhos de treinador. Às vezes os árbitros erram e às vezes erram de maneira decisiva no desenrolar do resultado do jogo. Eu procuro olhar sempre para isso, como disse, na perspectiva do treinador. O treinador erra, os jogadores erram, os árbitros erram. E quando, infelizmente, os erros se traduzem
em alterações importantes à verdade do jogo. É um bocadinho mais mediático, é um bocadinho mais difícil de aceitar, mas eu olho para isso com olhos de treinador e não com olhos de comentador ou com olhos de dirigente. E José Mourinho deixou críticas à arbitragem. Numa outra resposta, disse que foi por motivos estranhos que o Benfica não ganhou a taça na temporada passada. Olha, eu nunca... Já ia mentir. Eu ia dizer que nunca fui eliminado da Taça de Portugal, já ia mentir, porque fui eliminado da Taça de Portugal com a União de Leiria. Depois, nas duas épocas seguintes, fui a duas finais, ganhei uma, perdi outra, e gostava muito de voltar. O Benfica tem uma história fantástica com a Taça de Portugal, tem uma taça a menos daquelas que deveria ter, porque a taça da época passada todos sabemos que devia ter sido o Benfica e não foi por motivos um bocadinho estranhos àquilo que normalmente é a essência do jogo, mas o Benfica tem tradição de taça. Eu próprio cresci a ir ao Jamor. Primeiro tive a sorte de ir ao Jamor pequenino, ver o meu pai jogar, e depois fui ao Jamor inúmeras vezes. O meu pai treinador, uma vez, e depois inúmeras vezes vi Benfica Sporting, vi Benfica Sports, vi Vitória de Setúbal, Benfica, vi muito, e o Jamor continua para mim a ser qualquer coisa que me, como se diz em Inglaterra, está under the skin, é uma coisa que ainda mexe comigo. Nunca tendo jogado uma final da Taça de Portugal como treinador do Benfica, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e a pergunta que o seu colega fez antes, o que era mais importante, a Champions ou a Taça de Portugal? Hoje, a Taça de Portugal é muito mais importante que a Champions. Depois, no sábado, a Champions passa a ser mais importante do que a Taça de Portugal, mas de hoje até amanhã, ao final do jogo, a Taça de Portugal é mais importante. António, como é que entende estas críticas de José Mourinho à arbitragem? Concorda que o Benfica tem uma taça a menos do que devia ter? Já disse isso aqui várias vezes. O Benfica tiraram-lhe uma taça que era dele para dar ao Sporting. Portanto, agora que haja... O meu problema deste não é... Vamos lá ver. O VAR veio para trazer mais verdade ao desporto. E realmente, fundamentalmente na questão dos fora de jogo, embora seja discutível às vezes algumas das linhas que traçam, enfim, reconheço-lhe uma grande validade. Agora, em jogadas como a que se passou no final da taça, eu acho que aquela gente devia ir toda presa. Portanto, a única solução é pegar naquela gente, no fiscal de linha, e quem está no VAR, e julgar os gajos, terem um processo de crime em cima, porque estão a ver que há uma coisa evidente, uma coisa que se vê, e eles não veem. Não veem porquê? Porque não quiseram ver. Você está aqui. Estamos de regresso. O Futebol Clube do Porto pagou aproximadamente 13 milhões de euros em comissões por transferências realizadas no mercado de verão. Segundo o Correio da Manhã, esta conclusão resulta da SAD, liderada por André Vilas-Boas, ter partilhado no portal da Transparência todos os valores envolvidos nas transações que foram feitas no mercado de verão. O Futebol Clube do Porto comunicou a entrada definitiva de 15 jogadores, pelos quais pagou 109 milhões e 800 mil euros fixos, mas esse valor pode sofrer alterações mediante o cumprimento de objetivos, o que pode implicar uma despesa adicional de cerca de 13 milhões de euros, para se ter uma ideia. O empréstimo de Kiwior custou 2 milhões e estes negócios implicaram o gasto de praticamente 5 milhões de euros em comissões de intermediação e 2 milhões e meio em gastos de gestão, que são normalmente pagos ao empresário do jogador. Carlos, o que é que tem a dizer destes valores? Eu só tenho a dizer bem. Acho que é uma prática que devia ser seguida, devia ser recomendada pela Liga como uma boa prática que os clubes deveriam seguir, ou seja, transparência total, e que, digamos, faz uma ruptura com o passado recente do Porto,
em que justamente, como sabe, houve situações, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da transferência do Fábio Silva, que ainda hoje estou para perceber como é que foi aquela montagem daquelas comissões e, como sabe, tanto quanto eu sei, continua em aberto a investigação na Operação Prolongamento, que julgo que tem justamente como objeto da mesma determinados esquemas de comissões que envolviam o Futebol do Porto. Portanto, eu acho que é uma ideia extremamente salutar. Eu, no meu clube, estou perfeitamente à vontade porque nos relatórios e contas da SAD a matéria vem suficientemente esclarecida, mas não tenho nada contra, antes pelo contrário, que haja um portal de transparência onde isto fique preto no branco. Esta transparência, Nuno, agrada-te? Claro que sim, acho que quem não deve, duas vezes de acordo. É verdade, está a ser demais. Isto até é suspeito. Quem não deve não teme, e acho que é uma prática que André Vilas Boas inaugurou com toda a propriedade de fazer. Os relatórios de contas não são depois muito claros quanto a estes pormenores de saber quanto é que foi ao cêntimo, porque os relatórios de contas são feitos de outra forma, e esta é uma forma expedita e fácil para dizer aos adeptos, aos sócios, àqueles que pagam as cotas e que suportam o clube, a dizer gastou-se isto com este jogador, as comissões foram estas, por isso não há nada mais transparente que isto. De facto, eu não percebo como é que o Benfica não inaugura um portal da transparência, o Sporting também não inaugura um portal da transparência, o Sporting de Braga ainda em aspas, quer dizer, porque não convidar os três grandes clubes, para além do Porto, de fazer exatamente o mesmo. Há algum receio. Quem estava a precisar mais transparência era o Porto. Quem estava a precisar mais era o Porto. As sociedades não podem ter nada escondido, nem dos adeptos, nem dos roques, nem dos oficiais, nada, quer dizer. Por isso, esta é uma forma de dizer aos adeptos, olha, isto é a nossa prática, o nosso objetivo é este, baixar as comissões e de não pagar X aos empresários, e por isso estão aqui todos, podem ver já, antes dos relatórios e contas oficiais, estão aqui todos os valores desagregados para os senhores saberem como é que nós gerimos este clube. Por isso eu acho que isto é de facto meritário e o problema é que há uma pequena parte dos clubes mundiais que fazem uma coisa destas, são muito poucos, e o Porto ainda bem que deu o primeiro passo. No caso do Benfica, António, há algum receio, como dizia o Nuno? Não, eu faço realmente, sem realçar o que era o passado do Futebol Clube do Porto, sem realçar aquilo que ocorreu no passado. Foi uma promessa que o atual Presidente fez e está a cumpri-la. Está a cumpri-la e acho correto, acho bom. E acho que no Benfica devia haver a mesma coisa. Até faço daqui um convite aos meus consórcios, candidatos a presidentes, para comprometerem-se com uma medida deste tipo. Verdade. E agora está na altura. Não fica nada mal, é numa altura, estamos na véspera das eleições. Mas ninguém falou nisso. Todos eles António, que assumam realmente. Mas ninguém falou nisso, exatamente o criarem um portal. Hoje em dia, com tanta internet para tudo, é muito fácil criarem um portal da transparência onde apareçam estes números todos, para que mata à nascença as especulações. Zé, também te parece que, pelo menos os outros grandes, no caso Benfica e Sporting, deviam aderir e criar este portal da transparência, à semelhança do que fez o Futebol Clube do Porto? Eu acho que é para aí que as coisas vão caminhar. Há pelo menos um candidato do Benfica que prometeu, que eu penso que Noronha Lopes já falou nisso. Mas não é estranho todos os outros não dizerem que sim também isso? Pois, é estranho. Não significa que não o vão fazer, mas penso que Noronha Lopes que abordou esse tema. Agora, em relação a André Vilas Boas, eu já manifestei aqui várias vezes, aqui e noutros espaços, o meu apreço pela forma como André Vilas Boas tem pautado este mandato. Mandato de grandes dificuldades por todas as razões. Há declarações dele que estão um bocadinho excessivas. Sim, e tive a oportunidade aqui na semana passada de dizer que ele me desiludiu quando foi o último dos presidentes a abordar a questão da arbitragem. É verdade. Mas em traços gerais, e tive a oportunidade de o dizer aqui na semana passada e o Carlos ouviu, mas direi que o trabalho que ele fez a vários níveis, particularmente na recuperação económica do clube, e a transparência com que o tem feito merecem, evidentemente, aplausos. Acho que ele tem tido uma postura de Estado, grosso modo é assim que ele tem
conduzido este mandato até agora. De facto, na semana passada tive a oportunidade de dizer aqui que fiquei um bocadinho desiludido pelo facto de ele ter acabado por entrar no mesmo jogo que ele criticava aos presidentes rivais, mas digamos que essa talvez seja a exceção que confirma a regra em relação à postura, particularmente à postura que ele tem tido como Presidente do Porto e que eu tenho apreciado francamente. Em relação à questão do portal da transparência, não podia estar mais de acordo e, tal como o António acabou de dizer, eu espero que no futuro que as coisas caminhem para aí e estou convencido que isso vai suceder nos 3 grandes clubes. Mas tu, Nuno, também tens essa convicção, porque há pouco o que davas a entender é que poderá existir aqui algum receio de alguma coisa. Era isso, do lado do Benfica e do Sporting? Aqui nos vizinhos do lado, aqui do estúdio, eu acho estranho que em 6 candidatos do Benfica este não seja um tema que todos se comprometam a fazer. Só um candidato é que falou sobre isto, que vai apresentar um portal da transparência, o Dr. Noronha Lopes. Então os outros andam aqui a subir para o lado. Primeiro, desconfiavam de algumas contas e de algumas compras que foram feitas com valores excessivos. E nenhum deles promete uma coisa tão simples quanto esta. É que isto só depende do Presidente que assumir as funções. No dia a seguir te coloca o portal a funcionar. Qual é o drama? Isso é que eu acho... Quer dizer, acho que há clubes que ainda não perceberam que o caminho vai ser este, mas que até lá fingem que não vai ser por aqui, porque se calhar não lhes dá jeito algum. Eu estou a tempo de fazer, mas António, a campanha está na rua há quanto tempo? As contas do Benfica... A campanha está na rua há quanto tempo? Da SAD do Benfica são aprovadas todos os anos. Mas estou a dizer dos candidatos. Isto não é tema para os candidatos? Diz? Isto não é tema para os 6 candidatos. Claro que tem que ser tema. Acabei de dizer, os meus consórcios candidatos a presidentes do Benfica, seja qual for a sua posição neste momento, devem-se comprometer a uma situação deste tipo. Mas em relação nada mal a ninguém. Em relação ao programa eleitoral de Noronha Lopes, o portal da transparência faz parte está plasmado no programa. Porque o Benfica tem, não nos esqueçamos, e dos momentos mais baixos do Benfica, ultimamente foi aquela auditoria aos 50 contratos. Não se esquece que o Benfica tem pendente uma investigação que justamente envolve a transferência dos jogadores. E, portanto, é mais uma razão para romper com práticas do passado. Não digo que o atual incumbente seja responsável, mas que existiram no Benfica, existiram. Muito bem, meus senhores, já vamos voltar à Liga Douro, até porque temos muito ainda para falar, mas importa agora conhecermos os destaques da Noite das Estrelas com a Maia. Maia, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Vamos hoje para o crime rosa ou para o crime VIP, como queiram. O ator Nuno Homem de Sá foi acusado formalmente de violência doméstica agravada por outra ex-namorada. Trata-se de Nádia Lopes, com quem manteve um relacionamento posterior a Frederica Lima, que avançou primeiro com outra, aliás. De acordo com esta nova acusação, Nádia Lopes era fechada em casa, proibida de contactar com amigos e não podia usar o telemóvel. Esta nova acusação contra o ator, descreve ainda vários insultos e momentos de intimidação. Nádia Lopes é uma das testemunhas arroladas por Frederica Lima no processo que será o primeiro a chegar a julgamento. Para esclarecer tudo, contamos com o comentário do professor Rui Pereira. A mulher que acusa Carloto Cota de a ter violado e sequestrado chorou em tribunal. A alegada vítima prestou declarações no dia em que o ator não compareceu à sessão, por sentir-se doente ou por estar mesmo doente. A expectativa era grande para a terceira sessão, uma vez que era possível um frente a frente que ia juntar a alegada vítima e o ator Carloto Cota na mesma sala. À saída do tribunal ouvimos a advogada da vítima, Cristina Borges Pinto, e o advogado Carloto Cota, Rui Patrício, que nos relataram como correu na perspectiva de cada um deles. Esta terceira sessão, como sabem, vai continuar, ou melhor, não vai continuar, vai haver novas sessões. Estreou ontem a peça Reality Show Os Raposos 3027, no Teatro Variedades, em Lisboa. Em palco juntam-se Zé Raposo, um dos mais conceituados atores portugueses, e os filhos Miguel e Ricardo Raposo. Miguel Raposo é hoje nosso convidado
e vai levantar a ponta do véu sobre esta peça imperdível. A entrevista está ilustrada, ou será ilustrada, por imagens do próprio espetáculo que a Noite das Estrelas recolheu na noite da estreia. Foi a 14 de julho que nasceram as tão esperadas filhas de Pedro Gonçalves, como sabem, conhecido por Pote, e de Bruna Rafaela. O jogador de Sporting e a mulher tinham apenas 9 dias de casados quando o nascimento aconteceu. As meninas, Benedita e Belém, fizeram 3 meses e os pais assinalaram a data nas redes sociais e nós assinalamos também. Daniel Nascimento e Dodi estreiam hoje o tema Exagerar. O tema em estilo Afro House é fantástico e hoje comprometido. Na Noite das Estrelas apresentamos em estreia mundial o videoclipe de Exagerar. Por isso, estão convidados para dançar connosco. Estes e outros temas à 00:50 com o nosso painel de hoje. Duarte Ciopa, Ricardo Azedo, Rui Figueiredo e Daniel Nascimento e ainda a participação especial do professor Rui Pereira. Então, Sara, muito obrigada e espero que aceites dançar connosco. Vamos naturalmente também estar atentos e vamos querer também ouvir essa música. O Carlos com certeza vai dançar. E agora vamos também conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Diana Cardoso. Este é um alerta CM. Muito boa noite. Nos destaques do Jornal da Meia-Noite abrimos com a manchete do Correio da Manhã. Um homem doente que matou a mãe à facada. O crime aconteceu no Barreiro. Lídia morreu aos 69 anos. Viveu décadas de inferno com o filho Ivo, de 44. Nem as queixas, nem os internamentos do filho impediram este homicídio. Todos os detalhes no seu Correio da Manhã. Foi uma notícia que acompanhámos aqui na CMTV durante o dia de hoje. Falámos com uma vizinha que contou que o homem, depois de cometer este crime, andou a vaguear pela rua aos gritos até se trancar em casa. Portanto, nós começamos a ouvir uns gritos na rua e, portanto, fomos ali ao nosso terraço, eu e a minha filha, depois o meu marido vai ter connosco, e vinha um senhor a correr, portanto, do lado dali, vamos lá ver, aqui do nosso lado esquerdo, vinha a correr feito louco, a dizer fechem os stores, e assim, não me digam que é o senhor Ivo. Não me digam que é o Sr. Ivo. Ele porquê? Era habitual fazer Não. Sim, ele já fez muitas coisas estranhas, mas eu até não assisti porque eu raramente estou em casa. Mas nesse dia eu chamei o meu marido, não, é ele. E antes disso já tinham telefonado para o meu marido, um vizinho, não sei muito bem qual deles foi, mas penso que foi... foi mesmo o vizinho que reside no apartamento ao lado e que apercebeu-se da porta aberta e da poça de sangue, e a porta entreaberta, e viu o senhor deitado. Imediatamente ligou para a GNR, para o INEM, para tudo, mas realmente a GNR ainda demorou. Isto era 11 e tal da noite. Que eu me recordo daquilo que o meu marido me contou, porque eu não falei com o meu vizinho, é que viu a senhora deitada de barriga para baixo numa poça de sangue e imediatamente chamou a GNR e o INEM. Penso que, não sei qual deles o primeiro, mas deve ter ligado para o 112 e, portanto, ligou a todas as sirenes para que realmente estava a acontecer algo muito, muito grave aqui, e ele fez isso. Entretanto, ele ligou imediatamente para o meu marido, o meu marido começou, coitadinha da Dona Lídia, e eu, o que é que se passa? E, de repente, ouvimos a gritaria na rua, depois é que ouvimos a gritaria na rua e era o indivíduo. Portanto, era o filho que vinha deslocado, fechem os stores, e subiu pelas escadas acima, feito louco, e enfiou-se em casa e trancou-se. Entretanto, chega a GNR, passado minutos, mas eu sei que a GNR não veio imediatamente. O jovem de 23 anos, que é suspeito de matar um turista americano em Cascais, só vai conhecer as medidas de coação esta sexta-feira à tarde. O arguido saiu do tribunal com a cara tapada e já está na prisão anexa à sede da Polícia Judiciária. Vai ser nos calabouços da Polícia Judiciária que vai passar esta noite. O jovem é suspeito de matar à facada um turista que estava com os amigos numa festa. É português e não tinha cadastro criminal. Agora pode ficar com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, que vai conhecer durante a tarde desta sexta-feira. Este é um alerta CM.
Na última noite, várias pessoas fizeram fila à porta dos vários postos da AIMA. Hoje a situação está bastante parecida. Em direto dos Anjos está a jornalista Joana Ricardo Silva. Boa noite, Joana. Há pessoas que se preparam para passar a noite ao relento, à espera de vaga para serem atendidas. Boa noite, Tiana. Precisamente, e agora há uma lista que está a ser feita e já são cerca de 120 pessoas, aquelas que estão nesta lista, que vão passar aqui toda a noite para que amanhã possam ter a vaga no AIMA, nos vários postos da AIMA em Lisboa, mas aqui estamos na zona dos Anjos e realmente vemos que há várias pessoas que por aqui pernoitam ao relento, que vão continuar aqui neste local. Vemos também aqui um aglomerado de pessoas que agora estão um pouco exaltadas porque, como disse, agora foi criada uma lista com os nomes das pessoas. Há pessoas que já ontem passaram cá toda a noite e o dia e outras pessoas no dia de hoje colocaram-se à frente das que já estavam à espera e agora há aqui um ambiente tenso entre os imigrantes, mas vamos tentar perceber aquilo que está a acontecer. Muito boa noite, em direto para a CMTV. Vejo que agora está aqui um momento um pouco tenso. O que é que te estará a acontecer? Eu não sei o que é que está a acontecer. Mas também aqui à espera de ser atendida, ou seja, está aqui já a guardar lugar para que amanhã, bem cedo, possa ser atendida pelos serviços da AIMA. Sim. Eu estou a esperar, mas ainda não. Eu não sei o que é que está a acontecer aí. Mas pergunto-lhe, está aqui devido ao fim dos prazos da validade dos documentos de residência? Sim, porque o meu residência não saiu ainda, eu estou a esperar o que dia que ele vai explicar, vai chamar no caso de o meu residência. Precisamente, e por isso é que quer respostas para que continue legal em Portugal. Fazer aí no mês de janeiro que eu já chegou aí, eu não fazia ainda anos aí. Muito obrigada, e por isso também é que aqui as pessoas estão à espera e revoltadas porque muitas delas já estão há horas e horas nesta fila e agora há esta lista que faz com que os ânimos estejam exaltados. Já vemos aqui uma senhora também a levantar a voz às restantes pessoas que aqui se encontram e também agora vou tentar falar aqui com este senhor. Muito boa noite, em direto para a CMTV. Há uma lista e é isso que está a causar discórdia aqui entre as pessoas. Tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que não estão aqui. Chegam de manhã, já tem um nome ali na lista. Os nomes é que devem estar ali, os nomes das pessoas que estão aqui na fila. Precisamente porque há pessoas que já estão aqui desde a noite passada. Exatamente. Há pessoas que estão aqui desde as 9, desde as 4, que estão aqui e têm um nome. Não sei qual é a nacionalidade do homem ali, devem ser o indiano ou o Bangladesh. Eles é que Mas quem é que criou esta lista? Não sei, não faço ideia. Eu também cheguei há bocadinho, disseram-me que tem uma lista ali para pôr os nomes, eu também fui e escrevi o meu nome. Porque vocês não tinham conhecimento desta lista, ou seja, há uma fila muito grande e extensa e vocês só agora é que se aperceberam desta lista e por isso é que também se dirigiram aqui para guardar o vosso lugar. Exatamente. Se formos contar as pessoas aqui, não chegam sem mais que 100 um bocadinho. E na lista já são 129. Exatamente, é isso. Isso não está correto. Ou pomos o nome de outra vez, as pessoas estão aqui presentes, ou a lista já não vale. Amanhã de manhã chega aqui, vai haver uma confusão. Eu, pelo menos, à minha frente não entra uma pessoa que não está na lista. Uma pessoa, por exemplo, que chega amanhã de manhã, vai-me dizer não, que já tenho o nome na lista e chega à minha frente, não vai entrar. E aqui vocês não têm sequer controlo e alguém para que coloque travão nesta lista que foi criada? Tem que ser a polícia para pôr ordem aqui. Se não for, vai haver confusão. Já chamaram as autoridades? Não, vamos tentar fazer isso mais logo. Porque realmente vemos aqui que agora se juntaram várias pessoas, algo que há pouco não se verificava, estava tudo a fluir com normalidade, mas agora um ambiente tenso, também as pessoas revoltadas porque estão aqui há muito tempo e querem ser atendidas. Exatamente, porque amanhã de manhã se calhar chega até os 100, depois dizem que já não há senha. Pois precisamente, porque hoje aconteceu esse mesmo cenário, havia pessoas aqui durante toda a noite, de manhã por volta das 8h50 já não havia sequer senhas. Exatamente, fica aqui. Eu da última vez que eu estive cá, fiquei umas 100, 120 pessoas à minha frente. Já quando estávamos próximo da porta, disseram que já não havia senha.
No seu caso está aqui também devido ao fim do prazo de validade dos documentos de residência? Não, eu já fiz tudo, só que não recebi e-mail, não recebi nada, vim cá só para saber o que é que está a acontecer. Mas até ao momento ainda não lhe foram dadas respostas. Já tentou também fazer a inscrição e reservar no fundo lugar através do online, da plataforma da AIM? Não dá. Aquilo é só para despachar as pessoas aqui na porta, não dá. Passas o dia a fazer chamada, ninguém te atende, não. E agora ouvimos aqui realmente que as pessoas estão a dizer os nomes para serem inscritos nesta lista, uma lista que foi agora improvisada. Muito obrigado, boa noite. E por isso é que também aqui vivem-se momentos de grande tensão, pessoas que esperam toda a noite com o objetivo de serem atendidas, algo que às vezes não resulta porque há muitas poucas senhas para tantas pessoas. No entanto, agora os ambientes estão um pouco mais exaltados e neste momento não há presença das autoridades. As pessoas estão a dizer que em breve irão contactar a polícia para que possa meter um travão precisamente a estes ânimos que se verificam neste local. É uma notícia que vamos ter em destaque também no Jornal da Meia-Noite, com reportagem novamente em direto. O adepto do Benfica e membro dos No Name Boys, que em 2017 atropelou mortalmente um italiano que acompanhava rivais da Juveléu, do Sporting, na véspera de um derby, entregou-se hoje na cadeia de Sintra para cumprir pena de prisão. A reportagem é do Gustavo Lourenço, que esteve junto ao estádio onde tudo aconteceu. Luís Pina, adepto do Benfica com ligação à claque No Name Boys, entregou-se esta quinta-feira na cadeia de Sintra para cumprir os 4 anos de prisão efetiva aos quais tinha sido condenado em 2020 pelo atropelamento mortal e fuga de Marco Ficini, adepto italiano que pertencia à claque da Fiorentina e que era também adepto do Sporting. Estava na madrugada do dia 22 de abril de 2017 aqui nesta rotunda que está atrás de mim. Fazia-se acompanhar por vários elementos da claque Juveléu, que pertence ao Sporting, e estava aqui horas antes que antecediam esse derby entre Benfica e Sporting, e esteve também na origem de confrontos que fizeram envolver tanto adeptos do Benfica como adeptos do Sporting. Luís Pina, esse adepto do Benfica com ligação à claque No Name Boys, esteve também na origem desses confrontos e na altura em que esses confrontos estavam a ter lugar aqui nas imediações do Estádio da Luz, Luís Pina pegou no seu carro e dirigiu-se então na direção de Marco Ficini, atropelou o adepto italiano do Sporting por várias vezes e ainda arrastou o corpo por 15 metros aqui nas imediações do Estádio da Luz. Entregou-se então esta quinta-feira. Luís Pina foi condenado em 2020 por este atropelamento mortal que vitimou Marco Ficini. Tinha sido condenado a 4 anos de prisão efetiva e acabou por se entregar nesta quinta-feira na cadeia de Sintra, onde vai cumprir então esses 4 anos de prisão efetiva. Foi um dia que não cai no esquecimento dos adeptos do Sporting e que termina desta forma, com Luís Pina a entregar-se na cadeia de Sintra para cumprir então essa pena pelo atropelamento mortal que vitimou Marco Ficini. Estas são algumas notícias que vão estar em destaque dentro de alguns minutos no Jornal da Meia-Noite. Agora continuo com o Ligador e com a Sara Guterres. Voltamos à Liga de Ouro. José Mourinho fez duras críticas à arbitragem da final da Taça de Portugal da época passada, quando o Sporting venceu o Benfica. Embora na altura não estivesse no comando técnico, José Mourinho disse que a equipa de arbitragem fez um trabalho infeliz. Não, eu não quero entrar nesse contexto. Eu limito-me a ser treinador e olhar para os jogos com olhos de treinador. E mesmo quando não sou o treinador das equipas envolvidas num determinado jogo, não consigo deixar de olhar para aquele jogo sem ter olhos de treinador. E aquela final de taça foi uma final de taça com, muito simplesmente, resumo-me a isto, a um trabalho infeliz da equipa de arbitragem, obviamente incluindo os VARs, que neste momento são muito mais importantes às vezes do que os árbitros que estão
a questão em campo. Limito-me simplesmente a analisar isto com olhos de treinador. Às vezes os árbitros erram e às vezes erram de maneira decisiva no desenrolar do resultado do jogo. Eu procuro olhar sempre para isso, como disse, na perspectiva do treinador. O treinador erra, os jogadores erram, os árbitros erram, e quando, infelizmente, os erros se traduzem em alterações importantes à verdade do jogo, é um bocadinho mais mediático, é um bocadinho mais difícil de aceitar, mas eu olho para isso com olhos de treinador e não com olhos de comentador ou com olhos de dirigente. Já tivemos a oportunidade de analisar estas declarações de José Mourinho. Vamos agora falar de Rui Costa, que voltou a reforçar que não vê necessidade em mostrar os seus rendimentos à semelhança daquilo que fez aqui na CMTV João Noronha Lopes. O presidente do Benfica recusa ter uma atitude semelhante à do adversário nas eleições de 25 de outubro. Diz mesmo que este episódio se deveu a uma necessidade de João Noronha Lopes. Rui Costa entende que não deve mostrar as declarações de rendimentos, lá porque outros candidatos o fazem. É algo que considera não fazer qualquer sentido. Rui Costa diz ainda que nunca afirmou que era o melhor jogador ou o melhor gestor e que, por isso, não tem de mostrar o que quer que seja. Concorda, António? São aqui duas posições diferentes, no fundo. Acha que João Noronha Lopes teve de o fazer? Teve um motivo face ao que corria nas redes sociais, teve um motivo forte e ponderoso para fazer isto. Eu ainda há pouco tempo ali dentro referi que fiz, não numa televisão, mas fiz exatamente isto nos jornais, nos órgãos de comunicação, quando um dia o Sr. Azevedo, presidente do Benfica e ex-sócio do Benfica, me exibiu num programa da SIC uma declaração de IRS e perguntou, eu e as pessoas que estavam comigo nessa altura a fazer os comentários, onde é que nós tínhamos essa declaração, como se fosse realmente um exemplo de algumas declarações. Eu fiz uma coisa idêntica, foi pegar em vários anos das minhas declarações de IRS e tê-las mandado para o Record, tê-las mandado para a Bola e creio que para outro jornal qualquer, não me lembro agora quando foi. Isto já foi há uns largos anos. Portanto, quando a pessoa resolve para defender, sente-se atacado de uma forma injusta, reage da maneira que reage. Obviamente não é obrigatório, para ninguém, até porque não vi o Rui Costa ser acusado de falta de honestidade, não vejo ninguém obrigatoriedade de mostrar. Não critico o João Noronha Lopes, porque eu próprio fiz a mesma coisa. Sentiu-se indignado, como se estivessem a acusar que ele ia precisar do Benfica para viver. E ele resolveu mostrar os rendimentos que tinha declarados nos últimos anos. Enfim, não tenho nada a dizer, nem relativamente a ele que o fez, nem relativamente àqueles que não o fazem. Nuno, mas tu estavas a dizer que João Noronha Lopes reagiu mal, é isso? Reagiu mal, porque, vamos ver, é meritório ser empresário neste país. Eu tenho muito boa conta dos corajosos empresários que há neste país. Umas vezes ganhas, outras vezes perdes. E qual é que foi o problema que eu interpretei disto tudo? É que, a dada altura, foram conhecidos relatórios financeiros ou resultados financeiros das empresas que eram deficitárias, das empresas que ele tem na sua própria esfera pessoal. Qual é a pior forma de justificar isto? É depois apresentar um cartão a dizer eu sou milionário, tenho aqui 23 milhões de euros e não preciso disto para nada. Quer dizer, eu acho que isso é excessivo. É a mesma coisa que o José Mourinho ir de Ferrari no primeiro dia para o Seixal. É a mesma coisa, quer dizer, não faz qualquer sentido. A pessoa só tem que dizer, olha, correram mal os negócios, eu vivo destes negócios, mas não tem que fazer um striptease a dizer, não, mas eu sou uma pessoa bem posta na vida, tenho aqui milhões de euros. Foi assim que eu interpretei. E por isso acho que quando se justifica os insucessos empresariais com mostrar que tenho aqui 23 milhões e sou uma pessoa rica e abastada para tomar conta dos negócios do Benfica, eu acho que isto é entrar por um caminho que eu acho que lhe fica mal, ficou-lhe mal a ele. Quer dizer, as pessoas não se medem pelo património financeiro que têm, medem-se pelas suas competências pessoais e profissionais, medem-se pela sua credibilidade.
não é pelos tostões que apresentam, se tem 100 mil euros ou se tem 23 milhões. Eu acho que isto é de um ridículo absurdo e que acho que esta campanha do Benfica tem levado a vários ridículos, até de pessoas como o Dr. Noronha Lopes, que eu acho que é uma pessoa de bem, naturalmente, e um empresário que teve as suas fases boas na vida e outras fases más, mas acho que justificar com o património, acho que é... Mas, Nuno, Rui Costa diz aqui que não tem necessidade de mostrar as suas declarações de rendimentos, mas tu achas que João Noronha Lopes o pode ter feito por necessidade, tendo em conta que estava a ser alvo de várias acusações? Eu tenho esta outra interpretação, que era aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, ele foi acusado de ter empresas deficitárias na sua esfera Aliás, pessoal. Rui Costa diz mesmo que Noronha Lopes o fez por necessidade. Foi, só que eu acho que fez da pior forma. Acho que não é assim que deve justificar os maus investimentos que fez ou o problema que teve em algumas empresas. Acho que então não como é que tu farias? Não é, eu faria, eu justificava. Olha, eu sou empresário, tive estes azares na vida e tive outros sucessos na vida, ponto final. Agora, não é preciso estar a exibir. Não é preciso estar a exibir. Tu até estás na área financeira. O problema é que muitas vezes essas conversas não convencem ninguém, porque muitas vezes os prejuízos, quem me dera que todas as empresas que eu já tive apresentassem logo lucros logo nos primeiros anos. Os prejuízos são pronúncio de investimentos e grandes lucros que vêm mais tarde. Mas isto é difícil de explicar. É natural que as pessoas se indignem. Aqui eu acho que nós temos que... Eu acho que não faço grande fim-capé nestas coisas. Mas acho que nós temos que situar o contexto em que João Noronha Lopes toma esta atitude. E acho que é fundamental irmos um bocadinho atrás. Portanto, como se sabe, a campanha do Benfica começou a pessoalizar-se. Teve esse lado realmente menos edificante. Tem vindo a ser aumentados os ataques pessoais. E aquilo que foi dito de Noronha Lopes é que não tinha as suas empresas deficitárias e que ia para o Benfica, porque João Noronha Lopes, no seu programa, tinha preconizado receber ordenado no Conselho de Administração da SAD e que ia para o Benfica para ganhar o ordenado na SAD. Atenção, portanto, há aqui uma dupla análise da situação, que é, ele tinha empresas, startups, etc., que davam prejuízo, e, como davam prejuízo, ele precisava do lugar do Benfica para ter um ordenado. E dentro desse contexto, isto não há dúvida nenhuma que é uma campanha suja, como hoje aquela carta que o ex-vice-presidente para as modalidades do Benfica dirige a Noronha Lopes, também não é nada de edificante, muito antes pelo contrário. Se as pessoas querem dar à campanha um nível de respeito e de elevação, acho que não o estão a demonstrar na prática. E, portanto, o João Noronha Lopes, em meu entender, fez bem. Ou seja, tentou mostrar aos benfiquistas duas coisas, que é, não é o dinheiro que tem, porque acho que nunca foi essa a sua intenção, foi que não precisava do ordenado que ele preconizava ganhar no Benfica para viver. Segunda questão. O Rui Costa diz que não se sente pressionado para fazer o mesmo. Eu tenho uma visão completamente ao contrário e vou explicar porquê. Acho que o Rui Costa tem uma situação que é uma situação ímpar no quadro da organização do futebol. É que aparentemente o Rui Costa não recebe. O Rui Costa não recebe ordenado da SAD. Rui Costa não recebe ordenado do Benfica. E acho que isso deveria, a meu ver, legitimar, justificar que o Rui Costa também mostrasse aos benfiquistas a sua situação financeira. Porque é, no mínimo, enigmático que alguém esteja a trabalhar em dedicação exclusiva na SAD do Benfica e que não recebe ordenado. E as pessoas perguntam, mas vive de quê? Mas já agora, Zé, concordas com esta visão do Carlos? Eu tendo a concordar com aquilo que o Carlos acabou de dizer. Eu acho que, em primeiro lugar, devo dizer, já tive a oportunidade também de o transmitir. Eu fiquei muito impressionado com essa parte da entrevista
João Noronha Lopes quando ele se expôs daquela forma. Se eu me sentia incomodado, imagino como é que ele e a família dele estariam, não é? E ele sentiu-se compelido a fazer isso, creio eu, pelas razões que o Carlos acabou de identificar. Não tanto pela questão dos resultados negativos de empresas que começaram há pouco tempo e que, nessa empresa particularmente, acho que ele tem 20% ou 22%, e que implicou bastante investimento em tecnologia, de tal forma que creio que abriram um restaurante em Barcelona há pouco tempo. Parece-me que isso, de alguma forma, demonstra que o investimento é para continuar. Se fizer pataniscas, vamos lá. É frango. Aliás, desse ponto de vista, eu creio que isto que se passou tem sido excelente para o negócio do João Noronha Lopes, seguramente, não é? Mas o que me parece que o compeliu... Tem frango à trubim. O que o compeliu a fazer isto, fundamentalmente, foi o ter-se insinuado que ele ia para o Benfica para safar a vida dele. Eu creio que foi isso que o levou a tomar essa posição. Muito bem, meus senhores, vamos avançar porque temos também de falar do Sporting e de um jogador em específico, Yilmaz, porque Ruben Amorim e Hugo Viana estão em luta direta para garantir a contratação do jogador. Segundo o jornal A Bola, o médio e capitão do Sporting é desejado tanto pelo Manchester United, de Ruben Amorim, como pelo Manchester City, que tem Hugo Viana como diretor desportivo. No que depender de Frederico Varandas, o Sporting recusa-se a vender Yilmaz abaixo do valor da cláusula de rescisão, que é de 80 milhões de euros. O problema para o Sporting é que esta espécie de guerra entre o Manchester United e o Manchester City pode conhecer desenvolvimentos já em janeiro. A ideia de Ruben Amorim é antecipar-se e fechar a contratação já na reabertura do mercado, isto porque o Viana só quer avançar no final desta temporada. Carlos, isto preocupa? Já cá faltava, Sara. Isto é a reprise da história da saga do Gyökeres. Lembra-se que no final do ano transato discutíamos, e havia aqui à minha esquerda uma pessoa que de garantia dizia que o Gyökeres ia embora na janela de janeiro, porque era inevitável, não tinha, e até ele próprio queria muito que ele se fosse embora. Eu até falava inglês. Portanto, há aqui duas situações que eu gostaria de salientar. Primeiro, eu tenho o Yilmaz na conta de uma pessoa séria e responsável. O Yilmaz já anunciou que ficava no Sporting esta época. Segundo, faz parte de uma certa desestabilização do Sporting a notícia permanente de que os seus jogadores estão em trânsito, não é? Já com vários, já aconteceu, e portanto eu até estranhava que essa eventualidade não viesse para cima da mesa. Portanto, a minha posição é: eu não estou nada preocupado. E digo-lhe mais, estou mesmo convencido que se o Manchester United bater a cláusula de rescisão, o Yilmaz não se vai embora. Zé, tu também estás tão convencido como o Carlos que mesmo que o Manchester United chegue com os 80 milhões, Yilmaz recusará e ficará no Sporting? Eu registro a coincidência, pode ser uma coincidência, da quebra de rendimento da Yilmaz nos últimos tempos. O homem é o jogador da Europa que já mais jogos tem. É verdade, mas por isso poderá ser não uma coincidência. Europa, é do mundo. Mas de facto ele não esteve bem nem em Nápoles, nem com o Sporting de Braga. É verdade, quebrou um bocadinho. Agora, a seguir a isso jogou na seleção da Dinamarca e jogou bem. Portanto, vai descansar, não sei, este fim de semana e volta em força. Mas achas que Yilmaz pode estar insatisfeito com alguma coisa no Sporting? Não, repara, se ele tem dois colossos do futebol inglês e mundial, se é verdade, se isto tiver adesão à realidade, é evidente que isto, por muito frio e nórdico que ele seja, e concentrado e profissional, é indiscutível que é, isto mexe um bocadinho com a cabeça das pessoas. Agora, se essa proposta surgir em janeiro, eu não estarei tão seguro como ao Carlos de que ele possa não aceitar. Agora, eu acho que o que é mais razoável e mais normal, caminha para os 27 anos, é que seja transferido no final da época. Sim, acho que isso é o mais razoável.
António, quando foi Victor Gyökeres, penso que o António foi dos que defendeu que Gyökeres podia ir, até podia ter ido mais cedo. No caso de Yulman, também dava jeito? O Nuno é que até pagava pelo ele. Eu acho que Eu disse que ele mantinha a palavra. o Porto e o Benfica até tentaram emprestar dinheiro ao Arsenal, não foi? É verdade, parece que sim. Houve uma vaquinha, não é? Aqui tenho duas opiniões. Primeiro, ninguém vai dar 80 milhões pelo Yulman. Ponto 1. Ponto 2, como costuma dizer ali o meu amigo Carlos Cruz, 1.2. Segundo ponto, ele pode realmente, novamente, ter um encontro como o Ruben Amorim deseja. Provavelmente esse encontro será por cá. Agora fui eu que não apanhei. Eu faço a dobra. Diz, Nuno, primeira coisa, o Yulman, se voltar àquele espírito natalício de antigamente do Sporting, em que fica arredado pelo título, qual é o problema dele ser em janeiro? Se vir o título pelo canudo... um alucinogéneo antes de O ir para outro ponto cá. que o António estava a dizer, o Ruben Amorim vai comprar o Yulman como? Se o Ruben Amorim for despedido, e o único sítio onde ele pode vir treinar, porque é o que está em aberto, nessa altura, será o Sporting. Vou comprar um jogador que vai ficar comigo a partir de janeiro. Não tem nada a ver com o vídeo. Eu acho que eu estou a fazer de vidente. E pronto, e sendo vidente... Vai mais uma aposta de pataniscas? Não, eu não aposto, eu não faço eu apostas. acho que, devido ao adiantado da hora, houve aqui uma epifania qualquer e, portanto, as pessoas tomaram os desejos por realidade. Deixa-me só rematar Deixa-me só rematar no adiantado da hora para dar os parabéns ao Presidente de Vilas Boas, que faz hoje 48 anos. Pronto. E também ao Sporting, a equipa de handball do Sporting teve uma extraordinária vitória sobre o Vesprem. Eu acho que as pessoas tomam os desejos por realidade. E de uma vez por todas, o Nuno tem que se mentalizar que a história do Natal do Sporting é coisa antiga e ultrapassada. Muito bem, meus senhores. Obrigada aos quatro. Também assim que esteve connosco, não só na CMTV, mas também na Correio da Manhã Rádio. Tivemos aqui várias discussões. Já falámos de pataniscas também. E agora... estávamos a falar do Sporting e o Carlos já está ali a arrumar tudo. Mas se calhar ainda não vamos embora, Carlos. Não, afinal vamos mesmo embora. Era só aqui uma partida da nossa equipa. Obrigada, até amanhã. Você está aqui.